Então leamos a santa palavra do Senhor que diz em Isaías 55 e versículo 6 adiante, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Levanta tuas mãos, ou o poder de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém, amém. Podeis sentar, amada igreja, pode ocupar as tuas mãos e pode exaltar o Rei da Glória, porque o Rei da Glória está aqui nesta noite. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. E sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Mas nem todos, nem todas aceitam a palavra da verdade. Muitas no dia de hoje estão vivendo um evangelho mentiroso, deixando de viver o verdadeiro evangelho de Deus, que é as Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus diz para mim, e a palavra de Deus diz para nós nesta noite, em Isaías 55, versículo 6 adiante, quando a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmãos, irmãs, sabemos que estamos vivendo os últimos dias aqui na face desta terra. Poderia dizer que estamos vivendo os últimos minutos, os últimos segundos na face desta terra, porque sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos revela que o Senhor Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E quando o Senhor diz na sua palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então só o fato do Senhor estar nos alertando para buscá-lo, aleluia, toda hora, todo momento. Essa igreja era para estar lotada nesta noite. Essa igreja era para estar lotadíssima nesta noite de homens e mulheres buscando a face do Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Mas muitas deixarão para buscar o Senhor
quando não achar mais o Senhor. Muitos deixarão para buscar a verdade da palavra de Deus quando não encontrarem mais o Senhor Deus. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, em Amós, que o Senhor Jesus diz que naquele dia o Senhor Deus, o próprio Deus, ele diz, o próprio Deus, irmão, vai enviar fome sobre a terra. Mas não é fome de pão, não é sede de água, mas é fome e sede de ouvir a palavra do Senhor que nós estamos ouvindo aqui agora. É essa palavra que muitos, é essa palavra que muitas correrão atrás. Naquele dia, não vai precisar convidar aquele homem, não vai precisar convidar aquela mulher, não vai precisar convidar aquele jovem, não vai precisar convidar aquela jovem, porque eles irão sozinhos para buscar a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, mas não vão encontrar. Vão encontrar sim o falso profeta, vão encontrar sim o anticristo. Eles vão encontrar esses tais. Mas aquele homem, aquela mulher que vive o verdadeiro evangelho de Cristo, que vive a verdadeira santificação, eles não vão encontrar mais. Sabe por que eles não vão encontrar? Porque este povo não estarão mais aqui, mas estarão com Jesus lá na glória. Glória a Deus! Por isso que o Senhor nos alerta nesta noite. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O Senhor está pertinho de nós. É só nós invocar Ele, é só nós buscarmos a Ele. Mas quantos que deixam de invocar o Senhor, quantos que deixam de buscar o Senhor para estar na frente da maldita televisão? Quantos que deixam de buscar a face do Senhor para estar em suas redes sociais? Quantos que deixam de buscar a face do Senhor para estarem ouvindo músicas mundanas e profanas? Mas naquele dia, irmãos, eles irão buscar. Naquele dia elas irão buscar, mas não acharão. Não acharão. Aí vão começar a se lamentar. Vão começar a se lamentar, mas não vai adiantar as suas lamentações. Por quê? Porque o Senhor está mandando nós buscar a sua face hoje. Hoje é noite de nós buscarmos a face do Senhor. Hoje é noite de nós sairmos com o Senhor aqui como nosso Salvador nesta noite. Porque a palavra de Deus, irmãos e irmãs, continua dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vendo? Então o Senhor manda, o Senhor não pede. Deus não pede, Deus manda o homem abandonar o seu pecado. Deus manda a mulher abandonar o seu pecado. Deus manda o homem abandonar a sua vaidade. Deus manda a mulher abandonar a sua vaidade, abandonar a sua calça comprida, abandonar aquilo que não agrada a Deus, abandonar o pecado. Porque de repente, se a minha irmã lê esta palavra, a palavra de Deus diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno. Só que a Bíblia está falando do homem, mas está falando de você também, tá, irmã? O Senhor Deus está falando para todos nós. Para todos nós.
abandonarmos o nosso pecado, abandonarmos a nossa vaidade, abandonarmos tudo aquilo que impede o homem, que impede a mulher de chegar a Cristo. O que impede o homem de chegar a Deus? O que impede a mulher de chegar a Deus? É o seu pecado, é a sua vaidade. Por isso que a palavra de Deus diz: deixe o ímpio. Quem é ímpio? Quem é ímpia? É aquele homem, é aquela mulher que ouve a palavra de Deus e não quer aceitar a palavra de Deus. São os famosos ímpios, são as famosas ímpias. Mas a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela é bem clara quando o Senhor Deus diz na sua palavra que quando ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Quantos que têm endurecido o coração para Deus? Quantos que têm deixado de buscar a Deus como deveria buscar? Mas o Senhor faz um alerta para nós nesta noite, para nós deixarmos o velho homem, para deixarem a velha mulher, e viverem, ou vivermos em novidade de vida na presença do Senhor. Mas primeiramente, irmãos, temos que aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Mas quando o homem e a mulher aceitam Jesus como seu Salvador, ele deixa de ser o velho homem, ela deixa de ser a velha mulher, e vai viver de acordo com a palavra do Senhor. Aquele homem, aquela mulher, bebia bebida alcoólica, não bebe mais, fumava, não fuma mais, adulterava, não adulterará mais, fornicava, não vai fornicar mais. Por que, irmãos? Porque ele já não é mais o velho homem, ela já não é mais a velha mulher, mas eles se tornaram novos homens e novas mulheres, novas criaturas na presença de Deus. Temos que abandonar o pecado, temos que abandonar a vaidade. Não se prega mais contra o pecado, não se prega mais contra a vaidade, não se prega mais contra o corte de cabelo da irmã, não se prega mais contra a causa cumprida da irmã que está na palavra de Deus, não se prega mais contra o pecado do irmão, os jogos, os palavrões, as gírias, enfim, não se prega mais isso. E está tudo certo, né? Está tudo certo. Não se combate mais o pecado, não se combate mais a vaidade, mas temos que saber, irmãos e irmãs, que temos que pregar a verdade da palavra de Deus. Não podemos assumir o altar do Senhor e ficar de mimimi. O próprio Deus diz na sua palavra nesta noite: deixe o ímpio o seu caminho, ou deixe o ímpio o seu pecado, e se converta, está vendo? Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, que se compadecerá dela, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Está vendo? O Senhor só quer que você tome uma decisão nesta noite. O Senhor Jesus só quer que você tome uma decisão nesta noite. Você que está afastado do caminho do Senhor, Ele só quer que você tome uma atitude nesta noite, que venha reconciliar com Ele, para que você seja salvo, para que você seja salva, porque Ele não tem prazer. O Senhor Jesus, irmãos e irmãs, não quer que nenhum de nós se perca, mas que nós venhamos a ser salvos por Ele. Mas para sermos salvos por Ele,
Primeiro nós temos que aceitá-lo como Salvador. E depois pedir para Ele a nos libertar do mundo, do pecado e de tudo aquilo que impede o homem e a mulher de chegar a Cristo. Porque a palavra de Deus continua dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Está vendo? De repente, meu irmão, minha irmã pode pensar assim, mas eu vou aceitar Jesus amanhã. Eu vou reconciliar com Jesus amanhã. Espera aí. Você tem certeza que você estará vivo amanhã? Você tem certeza que você estará vivo amanhã? Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que amanhã não nos pertence. Amanhã pertence a Deus, não a nós. De repente, irmão e irmã, hoje você está tendo a última oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador. De repente, hoje nós estamos tendo a última oportunidade, irmão, de fazer um concerto com o Senhor para podermos ir morar com Ele lá na glória. Aleluia! Porque amanhã não nos pertence, amanhã pertence somente a Deus. Porque os pensamentos de Deus porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O pensamento de Deus é que todos nós se rendamos a Ele nesta noite. O pensamento dele, mas não o nosso. Principalmente da nossa carne. Quando se fala em abandonar pecado, abandonar vaidade, está falando da nossa carne. A nossa carne não gosta disso, não. Mas aquele homem, aquela mulher que quer morar com Jesus lá no céu, ele tem que abdicar do mundo, do pecado e viver somente em novidade de vida na presença do Senhor. Este homem, esta mulher vão morar com Jesus lá na glória. Este homem vai, esta mulher vai morar com Jesus lá na glória. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quantas vezes, irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus convida o homem, convida a mulher para aceitar Jesus. Glória a Deus. E qual que é a resposta dele? E qual que é a resposta dela? Hoje não. Eu não estou preparado. Eu não estou preparada. Você pode não estar preparado, você pode não estar preparada para ir morar lá no céu com Jesus. Mas a partir do momento, meu irmão e minha irmã, que você tomar a decisão de aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador, pode ter certeza, irmão e irmã, que o próprio Jesus preparará você, te libertará e te levará para morar com Ele lá na glória. Glória a Deus! Tem que haver abdicação, irmãos. Tem que haver abdicação, irmãs. Porque é impossível, irmãos e irmãs, nós estamos com um pé na igreja e outro no mundo. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é séria, ela não é brincadeira, não. Muitos estão achando que Deus é misericordioso, que Deus é amor, e que vai para o céu de qualquer jeito, de qualquer forma, e não vai, irmãos e irmãs. Em Hebreus 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Então nós temos que se santificar no corpo, na alma e no espírito, para que nós possamos ir morar com Jesus lá na glória. Não é de qualquer jeito não, irmãos. E diz mais na palavra do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está vendo? Muitas vezes, irmãos, nós queremos determinar
o tempo para se humilhar na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos determinar o tempo de chegar a Deus, mas sabemos que o tempo nosso não é o tempo de Deus, nem o tempo de Deus o nosso tempo. Nós temos que ser, irmãos e irmãs, servos de Deus, e fazer somente a vontade de Deus, e viver de acordo com a palavra de Deus. Deus é bem claro na sua palavra, quando Ele diz, irmãos e irmãs, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, obviamente, sempre será, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A irmã pensou em vir aqui hoje, o irmão pensou em vir aqui hoje, e de fato, estão aqui, não é verdade? Você veio com pensamento. Hoje eu acho que eu vou buscar a minha vitória. Já colocou dúvida na sua mente, já colocou dúvida no seu coração. Está vendo que o seu pensamento não é o pensamento de Deus? Porque o pensamento de Deus é que você já está abençoado nesta noite. O pensamento de Deus é que você já está abençoada nesta noite. Porque pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui nesta noite, não. Não estaríamos. Mas se nós estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor Jesus trouxe nós aqui para ouvir a verdade da sua palavra, para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Irmãos e irmãs, é gostoso ouvirmos a palavra de Deus, é gostoso ouvirmos a verdade da palavra de Deus, pregada na sua essência. É pregar contra o nosso pecado, é pregar contra as nossas abominações, contra a nossa vaidade. Quem sabe nós se converte, não é verdade? O Senhor está falando para nós se converter. Aleluia! Não é se convencer, é se converter ao verdadeiro evangelho da cruz. Porque, irmãos, o verdadeiro evangelho da cruz, 1 Coríntios 17 diz acerca do verdadeiro evangelho da cruz, que para muitos é loucura. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. É loucura para aquelas que perecem. Quem é que estão perecendo hoje? Quem é que estão perecendo hoje? São aqueles que não querem dar ouvido à verdade da palavra de Deus. São aquelas que não querem aceitar a verdade da palavra de Deus. Então para eles é loucura. Para elas é loucura você estar sentado aqui nesta noite. Para eles é loucura você estar sentado aqui nesta noite prestando um culto a Deus. Para eles é loucura. Mas a palavra de Deus diz, irmão, no versículo 18, porque o evangelho da cruz para nós não é loucura não, mas ele é sim o poder de Deus. O evangelho da cruz para nós não é loucura não, ele é o poder de Deus. Para aqueles que estão perecendo, para eles é loucura. Está na igreja, está glorificando a Deus, está exaltando a Deus, é loucura. Mas para nós que somos salvos, diz a palavra de Deus, para nós que somos salvos, o evangelho da cruz não é loucura não, mas ele é o poder de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Está vendo? É isso aí. A chuva não volta para lá, nem a neve volta para lá, mas ela vai regar a terra, ela vai regar a semente, e daquela semente, aquela semente vai produzir, e vai produzir o pão para o nosso alimento.
O Senhor Jesus também está produzindo o pão nesta noite que alimenta a nossa alma, que é a sua palavra. Porque o próprio Senhor Jesus diz na sua palavra: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Está aqui, ó. Este é o verdadeiro pão que desceu do céu. E o que nós estamos fazendo nesta noite? Estamos se alimentando do verdadeiro pão que desceu do céu. E pode ter certeza, irmãos e irmãs, que vamos sair saciados daqui nesta noite. E ele também diz que é a água da vida. Então estamos bebendo da água da vida, comendo o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele também diz na sua palavra, irmãos e irmãs, em João 8:12, que ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o Senhor, ele é bem claro, irmãos e irmãs, quando fala conosco acerca da sua palavra. O Senhor Jesus jamais massageou o ego de alguém, mas ele sempre pregou o evangelho do reino. Ele sempre pregou a verdadeira palavra de Deus. Irmãos e irmãs, estamos vivendo nos últimos tempos. E a própria Bíblia diz, irmãos e irmãs, que o mundo jaz no maligno. Quantos que se dizem crentes? Quantas que se dizem crentes, mas não abandonaram o seu pecado ainda? Hein? Quantos que se dizem crentes, e que não abandonaram os velhos costumes ainda? Prega-se contra a vaidade, vive cheio de vaidade. Prega-se contra o pecado, continua vivendo no pecado. Mas o Senhor Deus diz na sua palavra nesta noite: deixa a ímpia o seu caminho, e o homem maligno e a mulher maligna os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor. Que se compadecerá dele compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É só Deus que perdoa. É só Jesus que perdoa. Outro não perdoa você. Mas além de perdoar, ele tem poder de te levar a morar com ele lá na glória. Então ele diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, impossível, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. A palavra de Deus diz: o que nós plantarmos, disso nós vamos colher. A palavra de Deus está sendo semeada nesta noite, e eu tenho certeza que dará muitos frutos. Se essa palavra penetrar em nossos corações, nesta noite nós sairemos daqui não convencidos, mas convertidos na verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus continua dizendo para nós: assim será. Quando ele diz no versículo 10, irmãos, quando ele diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Que coisa linda! Isso que é palavra. Isso que é palavra.
Olha, irmãos e irmãs, o que o Senhor Deus diz através da sua palavra para nós nesta noite. Assim será, ou assim é a palavra que sair da minha boca. Então essa palavra que o Senhor está falando conosco aqui, irmãos e irmãs, ela não ficará vazia não, mas ela vai tocar em cada coração nesta noite. Ela vai tocar em cada vida nesta noite, porque Ele diz nessa palavra: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, jamais, mas antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, essa palavra, talvez você não valorize ela hoje, talvez você não valorize ela agora, mas pode ter certeza que ela foi semeada dentro do teu coração. E quando menos você perceber, esta palavra vai mudar a tua vida. Esta palavra vai mudar os teus pensamentos e, consequentemente, você se converterá ao verdadeiro Evangelho de Cristo e será liberto do mundo, do pecado, e será um candidato, uma candidata para ir morar com Jesus lá na glória. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. De vida na presença do Senhor, este homem, esta mulher vão morar com Jesus lá na glória. Este homem vai, esta mulher vai morar com Jesus lá na glória, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Quantas vezes, irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus convida o homem, convida a mulher para aceitar Jesus. E qual que é a resposta dele? E qual que é a resposta dela? Ah, hoje não, eu não estou preparado. Eu não estou preparada. Você pode não estar preparado, você pode não estar preparada para ir morar lá no céu com Jesus. Mas a partir do momento, meu irmão e irmã, que você tomar a decisão e aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador, pode ter certeza, irmão e irmã, que o próprio Jesus preparará você, te libertará e te levará para morar com Ele lá na glória. Glória a Deus! Tem que haver abdicação, irmãos. Tem que haver abdicação, irmãs. Porque é impossível, irmãos e irmãs, nós estamos com um pé na igreja e outro no mundo. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é séria, ela não é brincadeira, não. Muitos estão achando que Deus é misericordioso, que Deus é amor, e que vai para o céu de qualquer jeito, de qualquer forma, e não vai, irmãos e irmãs. Em Hebreus 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Então nós temos que se santificar no corpo, na alma e no espírito, para que nós possamos ir morar com Jesus lá na glória. Não é de qualquer jeito não, irmãos. E diz mais na palavra do Senhor: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está vendo? Muitas vezes, irmãos, nós queremos determinar o tempo para se humilhar na presença de Deus.
Muitas vezes nós queremos determinar o tempo de chegar a Deus, mas sabemos que o tempo nosso não é o tempo de Deus, nem o tempo de Deus o nosso tempo. Nós temos que ser irmãos e irmãs servos de Deus e fazer somente a vontade de Deus e viver de acordo com a palavra de Deus. Deus é bem claro na sua palavra quando Ele diz, irmãos e irmãs, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, obviamente, sempre será, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A irmã pensou em vir aqui hoje, o irmão pensou em vir aqui hoje, e de fato, estão aqui, não é verdade? Você veio com pensamento. Hoje eu acho que eu vou buscar a minha vitória. Já colocou dúvida na sua mente, já colocou dúvida no seu coração. Está vendo que o seu pensamento não é o pensamento de Deus? Porque o pensamento de Deus é que você já está abençoado nesta noite. O pensamento de Deus é que você já está abençoada nesta noite. Porque pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui nesta noite, não. Não estaríamos. Mas se nós estamos aqui nesta noite, é porque o Senhor Jesus trouxe nós aqui para ouvir a verdade da sua palavra, para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Irmãos e irmãs, é gostoso ouvirmos a palavra de Deus, é gostoso ouvirmos a verdade da palavra de Deus, pregada na sua essência. É pregar contra o nosso pecado, é pregar contra as nossas abominações, contra a nossa vaidade. Quem sabe nós se converte, não é verdade? O Senhor está falando para nós se converter. Aleluia! Não é se convencer, é se converter ao verdadeiro evangelho da cruz. Porque, irmãos, o verdadeiro evangelho da cruz, 1 Coríntios 17 diz acerca do verdadeiro evangelho da cruz, que para muitos é loucura. Porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem. É loucura para aquelas que perecem. Quem é que estão perecendo hoje? Quem é que estão perecendo hoje? São aqueles que não querem dar ouvido à verdade da palavra de Deus. São aquelas que não querem aceitar a verdade da palavra de Deus. Então para eles é loucura. Para elas é loucura você estar sentado aqui nesta noite. Para eles é loucura você estar sentado aqui nesta noite prestando um culto a Deus. Para eles é loucura. Mas a palavra de Deus diz, irmão, no versículo 18, porque o evangelho da cruz para nós não é loucura não, mas ele é sim o poder de Deus. O evangelho da cruz para nós não é loucura não, ele é o poder de Deus. Para aqueles que estão perecendo, para eles é loucura. Está na igreja, está glorificando a Deus, está exaltando a Deus, é loucura. Mas para nós que somos salvos, diz a palavra de Deus, para nós que somos salvos, o evangelho da cruz não é loucura não, mas ele é o poder de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Está vendo? É isso aí. A chuva não volta para lá, nem a neve volta para lá, mas ela vai regar a terra, ela vai regar a semente, e daquela semente, aquela semente vai produzir, e vai produzir o pão para o nosso alimento. O Senhor Jesus também está produzindo o pão nesta noite, que alimenta a nossa alma, que é a sua palavra.
Porque o próprio Senhor Jesus diz na sua palavra: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Está aqui, ó. Este é o verdadeiro pão que desceu do céu. E o que nós estamos fazendo nesta noite? Estamos se alimentando do verdadeiro pão que desceu do céu. E pode ter certeza, irmãos e irmãs, que vamos sair saciados daqui nesta noite. E ele também diz que é a água da vida. Então estamos bebendo da água da vida, comendo o verdadeiro pão que desceu do céu. E ele também diz na sua palavra, irmãos e irmãs, em João 8:12, que ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o Senhor, ele é bem claro, irmãos e irmãs, quando fala conosco acerca da sua palavra. O Senhor Jesus jamais massageou o ego de alguém, mas ele sempre pregou o evangelho do reino. Ele sempre pregou a verdadeira palavra de Deus. Irmãos e irmãs, estamos vivendo nos últimos tempos. E a própria Bíblia diz, irmãos e irmãs, que o mundo jaz no maligno. Quantos que se dizem crentes? Quantas que se dizem crentes, mas não abandonaram o seu pecado ainda? Hein? Quantos que se dizem crentes, e que não abandonaram os velhos costumes ainda? Prega-se contra a vaidade, vive cheio de vaidade. Prega-se contra o pecado, continua vivendo no pecado. Mas o Senhor Deus diz na sua palavra nesta noite: deixa a ímpia o seu caminho, e o homem maligno e a mulher maligna os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor. Que se compadecerá dele compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É só Deus que perdoa. É só Jesus que perdoa. Outro não perdoa você. Mas além de perdoar, ele tem poder de te levar a morar com ele lá na glória. Então ele diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, impossível, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. A palavra de Deus diz: o que nós plantarmos, disso nós vamos colher. A palavra de Deus está sendo semeada nesta noite, e eu tenho certeza que dará muitos frutos. Se essa palavra penetrar em nossos corações, nesta noite nós sairemos daqui não convencidos, mas convertidos na verdade da palavra de Deus. E a palavra de Deus continua dizendo para nós: assim será. Quando ele diz no versículo 10, irmãos, quando ele diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Que coisa linda! Isso que é palavra. Olha, irmãos e irmãs, o que o Senhor Deus diz através da sua palavra para nós nesta noite.
assim será, ou assim é a palavra que sair da minha boca. Então essa palavra que o Senhor está falando conosco aqui, irmãos e irmãs, ela não ficará vazia não, mas ela vai tocar em cada coração nesta noite, ela vai tocar em cada vida nesta noite, porque Ele diz nessa palavra, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, jamais, mas antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, essa palavra, talvez você não valorize ela hoje, talvez você não valorize ela agora, mas pode ter certeza que ela foi semeada dentro do teu coração. E quando menos você perceber, esta palavra vai mudar a tua vida. Esta palavra vai mudar os teus pensamentos e, consequentemente, você se converterá ao verdadeiro Evangelho de Cristo e será liberto do mundo, do pecado, e será um candidato, uma candidata para ir morar com Jesus lá na glória. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.